é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo eterno, segundo a ordem universal da graça de Deus, segundo Melquisedeque. Hoje, Isaías, capítulo 66, do verso 1 ao verso 9. Assim diz o Senhor, aquele em quem todas as coisas existem e para quem todas as coisas são. Assim diz o Senhor, o céu, os cosmos, são o meu trono. Os céus são o meu trono. E a terra é o estrado aonde eu descanso os meus pés. Por isso eu pergunto a vocês, que casa vocês construiriam para mim? Vocês acham que eu habitaria numa casa, num templo, feito por mãos humanas, ou vocês não sabem quem eu sou? Eu sou aquele que tenho no universo inteiro o meu trono e na terra o meu capacho, o estrado dos meus pés. E vocês têm a pretensão de me edificar um lugar para eu habitar? Eu pergunto a vocês, e qual seria esse lugar do meu repouso? É ridícula essa tentativa, enxerguem em mim e vocês aprenderão que eu só caibo no coração. Porque a minha mão fez todas estas coisas, todas elas vieram a existir, existem em mim, diz o Senhor, mas o homem para quem eu olharei é um só. Eu não olho para templos, eu não olho para torres, eu não olho para edificações, eu não caibo nas projeções fantasiosas das arrogâncias de poder de vocês, nem tampouco eu posso ser contido numa caixinha de divindade, numa casinha terrena de Deus. Saibam que o homem para quem eu olho com atenção é este, o aflito. O aflito. Eu olho o aflito. Eu olho o quebrado de espírito, o abatido. Eu olho para ele. E eu olho para aquele que treme, teme, reverencia, se curva diante da minha palavra, que é a lei da vida. A lei do amor, do respeito, da reverência, da justiça, da verdade, da harmonia, do equilíbrio, da busca da paz. Para esses eu olho, os aflitos sem socorro, os abatidos sem chance de soerguimento, e aqueles que se curvam diante da minha palavra e dão razão aos princípios da vida que eu instituí. Agora, os que constroem um templo e depois o enchem de correria e de atividade, como se isso fosse o que me agradasse, para mim são o que eles não imaginam que eles se tornam quando eles fazem isso na presunção e na arrogância de pensarem que eu habito uma casinha e que todo o meu interesse no mundo está nos cultos, nas frequências e no que eles dizem que propõem em meu nome para o seu próprio benefício e lucro.
Por isso eu digo, o que imolava um boi, ou que imola um boi, ou que faz um sacrifício, ou aquele que traz o dízimo, com o qual ele poderia salvar a mãe, mas deixa a mãe morrendo ou sofrendo, para trazer o dízimo supostamente para mim, no meu gasofilácio, semelhantemente àquele que no passado imolava um boi no altar, eu digo, esses são como aquele que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro no altar, ou fazia no passado, ou faça em qualquer lugar aonde isso ainda se pratique, semelhantemente aos cultos que demandam sacrifício, esforço, promessas anti-humanas, inumanas, sangue derramado, esforço sobre esforço. Esses que fazem isso, semelhantemente no passado a quem oferecia um cordeiro no altar do templo, para mim, diz o Senhor, são como aquele que pega a cabeça e o pescoço de um cão e o quebram, praco, por nada. Não tem sentido. E vocês chamam isso de sacrifício ao Senhor? Eu não chamo isso de culto. Para mim, deixar de socorrer o necessitado para botar um dízimo em algum lugar, deixar alguém padecer para me cultuar, é homicídio. Fazer qualquer outra oferenda que, ao invés de ajudar pessoas ou causas reais e práticas, é um sacrifício louco e insano, como quem pega um cão e quebra-lhe o pescoço e chama isso de culto ao Senhor. O que oferece uma oblação, o que faz uma dedicação ou um voto, para mim é como aquele que no altar de Jerusalém, segundo o rito do altar, derramasse sacrifício com sangue de porco. E para mim, os que passam o dia queimando incenso, orando e com as mãos abanando, incapacitados e não desejosos de estender a mão na direção do próximo, para mim são equivalentes àqueles que bendizem ídolos e se curvam diante do pau, do gesso e da pedra e os chamam de meu Deus. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, seus próprios caprichos, seus desejos e pulsões totalmente imbecis, diz o Senhor. Sim, como estes escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações que eles chamam de culto ao Senhor e de serviço a Deus, assim eu mesmo, já que dizem que é a mim que estão servindo, então eu mesmo lhes escolherei. No caso deles, não será fortuito o infortúnio que lhes virá. É a mim que dizem que servem cometendo essas abominações, então eu mesmo botarei o dedo e escolherei o infortúnio de suas existências. E farei vir sobre eles o que eles mesmos temem mais do que tudo. O juízo deles é feito do que eles fazem, e a sentença deles
é coligida pelas suas ações, atitudes, sentimentos e comportamentos. Por isso virá sobre eles o que fazem, e o que mais temem, isto mesmo lhes sobrevirá, diz o Senhor. Porque eu clamei através de profetas, clamei gritando em suas consciências, e ninguém respondeu, ninguém disse presente. Ninguém respondeu. Eu falei, mas eles não me escutaram e não quiseram me escutar. E odiaram os que falavam de fato em meu nome. Mas ao contrário disso, fizeram o que era mal perante mim, do culto abominável às práticas cotidianas absolutamente nojentas. Eles não me quiseram, não quiseram minha palavra, não me quiseram nos seus corações, me queriam numa casa, preso, visitável, no dia de visita, nesse presídio de Deus, nessa papuda divina. Queriam que eu aguardasse ansioso a visita deles e que sofresse quando não me visitassem. E quando me visitam, praticam toda sorte de abominação em meu nome. Como se eu comesse aquilo, eu gostasse daquilo e eu tirasse proveito daquilo. Eu sou Deus, me enxerguem. Sim, não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram tudo aquilo no que eu não tinha prazer. O meu prazer é o meu filho, o meu prazer é o Evangelho, o meu prazer é Cristo, o meu prazer é a prática do ensino dele. Eis o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Eis a palavra, o verbo que ele encarnou e ensinou e viveu, no qual eu tenho todo o meu prazer. E ele diz que eu sou espírito, adorem-me, portanto, em espírito e em verdade. Larguem a mentira da falsidade dos cultos que alimentam apenas as engrenagens da perversidade em todos os sentidos, diz o Senhor. Ouça a minha palavra. Agora eu falo com vocês que não perderam o temor de Deus. Ouçam a minha palavra, diz o Senhor. Vós que me temeis. A palavra é essa. Vossos irmãos que vos aborrecem, que vos perseguem, que vos molestam e que para longe vos lançam, vos expulsam, vos afastam, por causa do vosso amor pelo meu nome, pelo Evangelho, por causa da vossa alegria em praticar aquilo que me dá prazer. Sim, os vossos irmãos, esses que dizem: mostre agora o Senhor a sua glória sobre vocês, para que vejamos a vossa alegria, dizendo que a demonstração da glória de Deus sobre vocês deve ser feita de poder, de templos, de prosperidades quantificáveis, de dinheiro, de importâncias. Esses que dizem a glória de Deus é isto, eis que eu digo, prestem atenção, eles estão todos confundidos já. Estão todos loucos, perdidos, desvairados. Porque aquele que luta contra a prática do Evangelho na vida de gente sincera, luta contra Deus.
E o resultado é cair em estado de confusão mental. É entregar-se ao império do capricho, da compulsão pelo desejo do poder. É entregar-se à loucura da arrogância e da soberba. Voz de grande tumulto está acontecendo na sociedade. Voz da religião, voz do templo. No meio de tudo, voz do Senhor, proclamando a confusão como sentença. Voz do Senhor dando pago a esses que vivem em seu nome, fazem tudo em seu nome, exploram o povo em seu nome, são os patrões dos cultos, mas são inimigos do Evangelho, são inimigos da simplicidade, são inimigos do culto a mim, feito em espírito e em verdade. Antes, todavia, que estivesse de parto deu à luz, e antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino, diz o Senhor. É isto que eu vou fazer acontecer. Ninguém vai esperar. Não vai haver parto anunciado, mas a luz virá. Não terão se completado os dias das dores para o nascimento, mas o menino virá precocemente. A minha graça vai brotar como um susto no meio desta calamidade, diz o Senhor. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode, acaso, nascer um povo, uma consciência, uma percepção, num só dia? E o Senhor diz, sim, antes que estivesse de parto deu à luz, antes que lhe viessem as dores nasceu-lhe um menino. A resposta é, portanto, sim. Sim. Os meus filhos aparecerão de súbito. E será um susto para este povo da confusão, das vozes dos templos, dos cultos enlouquecidos, dos sacrifícios homicidas, das reuniões que provocam abominação diante de mim. Todos verão aqueles que eu chamo meu povo brotarem num só dia. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Não. A gravidez que iniciou terminará e dará a luz ao que vocês não podem imaginar, diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer tenho prazer em fechar a madre? Não. No tempo aprazado vocês serão surpreendidos com o nascimento do que não era esperado. Essa foi a palavra do Evangelho, segundo o Espírito de Jesus, segundo Cristo Jesus, segundo a ordem universal de Melquisedeque.